caro professor Biagi, eu queria agradecer à Unip e ao professor Biagi em particular pelo convite de vir aqui fazer uma palestra de abertura neste workshop. Eu fico muito satisfeito e quero registrar aqui o fato de que a Unip efetivamente está começando a seguir os passos que são necessários para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil. Tradicionalmente, ciência e tecnologia tem sido uma área em que apenas o governo atua através das suas universidades públicas. Isso é claramente insuficiente e já é tempo de um país desenvolvido como o Brasil ter universidades privadas como a Unip e que efetivamente se preocupem com os problemas que nós estamos enfrentando hoje. Não é possível esperar que o governo faça tudo e o que nós estamos vendo hoje no mundo em relação ao meio ambiente é precisamente isso. O governo dá diretrizes gerais, mas essas diretrizes precisam ser implementadas. Basta os senhores abrirem o jornal de hoje e verificar que o governo dos Estados Unidos acaba de tomar uma decisão extraordinariamente importante, que é o de melhorar em cerca de 30% aproximadamente a eficiência dos automóveis, o que significará uma vida mais longa dos combustíveis que são usados nesses automóveis e também uma redução da poluição. Essa decisão do governo americano coloca para 2016 uma meta de desempenho de automóveis de aproximadamente 15 km por hora, 15 km por litro de combustível. Se eles comparem este número com o consumo de gasolina ou de álcool que os senhores estão sofrendo aqui no Brasil. Muito provavelmente a maioria dos automóveis dos senhores fazem apenas metade deste valor, isto é, apenas 7 ou 8 km por litro. E essa é uma decisão importantíssima que foi tomada pelo governo americano e que terá repercussões em toda a cadeia produtiva. De modo que desenvolvimento e desenvolvimento sustentável é a ordem do dia e eu fico muito satisfeito de ver que uma universidade como a Unip realiza um workshop como esses, em que serão apresentados nos próximos 3 dias, aproximadamente 100 trabalhos de pesquisa com ideias e sugestões interessantes de como ter uma produção mais limpa. Eu desejo fazer uma curta apresentação aqui, explicando qual, a meu ver, o papel da energia no desenvolvimento sustentável. Por favor. A primeira transparência mostra o que se entende por desenvolvimento sustentável, que foi um conceito introduzido pela Comissão Brundtland, que foi criada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1983. A senhora Brundtland era, na ocasião, a primeira-ministra da Noruega e coordenou uma comissão internacional, da qual fez parte um colega nosso da Universidade de São Paulo, o professor Paulo Nogueira Neto, e que preparou este relatório, que acabou se chamando o relatório Brundtland, e que lançou as ideias básicas do que se entende por desenvolvimento sustentável, que é o que os senhores veem nessa projeção. O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Ela contém 2 conceitos chaves. O conceito de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade. E a noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõem ao meio ambiente, impedindo de atender às necessidades presentes e futuras. Essa é a tradução da definição que consta do relatório Brundtland.
ela se tornou a palavra de ordem de inúmeras organizações não governamentais, foi incorporada na Agenda 21 e na agenda de muitos governos. Ela, no entretanto, tem uma característica fundamental, e que é a seguinte: vocês perceberão lendo a própria definição de desenvolvimento sustentável. Ela não tem métrica, ela não diz quando que o desenvolvimento sustentável será atingido e a quantas gerações ela se refere. O que significa atender as necessidades das futuras gerações? É da próxima geração, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, ou das gerações que seguirão nos próximos séculos. Ela simplesmente ignora essa questão. Ela não tem um elemento quantitativo de medida. E sucede que na área de energia, e eu acredito também que na área de água, que eu não abordarei hoje aqui, essa métrica existe. E é isso que eu desejo explicar aos senhores. A maneira de fazê-la é a seguinte, por favor. Esses são os estágios de desenvolvimento e consumo de energia no mundo. Como os senhores podem ver, nós temos aqui, no eixo horizontal, o consumo de energia medido em quilocalorias por dia. Os senhores imediatamente identificarão essa escala aqui, porque 2.000 quilocalorias por dia é a quantidade de energia necessária para nos manter vivos e operantes. E, de fato, o homem primitivo aqui consumia aproximadamente essa quantidade de energia. À medida que o homem foi se desenvolvendo, nós temos o homem caçador, que necessitava não só de energia para se manter vivo e operando, mas já tinha alguma contribuição de atividades do tipo casa e comércio, atividade residencial e comércio. Depois, o homem da agricultura primitiva, ele já tinha um consumo maior de energia, porque entravam pequenas atividades de indústria e agricultura. E, finalmente, o homem da agricultura avançada, em que, além dessas 3 componentes, entrava uma nova componente, que era transporte. Finalmente, o homem da era industrial, está aqui, e, finalmente, o homem tecnológico, que está aqui. Vocês observem que o homem primitivo sobrevivia com 2.000 quilocalorias por dia, o homem caçador com 6.000, o homem da agricultura primitiva 12.000, da agricultura avançada 20.000, o homem industrial 77.000 e o homem tecnológico, que é o homem médio nos Estados Unidos de hoje, 230.000 quilocalorias. Ou seja, entre o homem primitivo e o homem de hoje, existe o fator 100. E o homem tecnológico é uma definição que se aplica a nós, também numa grande cidade como São Paulo, onde transporte e edificações têm a importância que os senhores bem conhecem. A seguinte, aqui os senhores veem aproximadamente a mesma informação. O homem primitivo é de 4.000 anos antes de Cristo, a agricultura avançada é 1.500 depois de Cristo, o homem industrial é o homem de 1950 e o homem tecnológico é o do ano 2000. E o consumo de quilocalorias per capita está aqui. Os senhores observam, no entretanto, que à medida que a humanidade foi se desenvolvendo, a população foi crescendo extraordinariamente. Há 4.000 anos antes de Cristo, a população mundial era de 80 milhões de habitantes. Na época de Cristo, a população mundial era de 130 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 1 milhão vivia em Roma, que era a única grande cidade da antiguidade e que tinha algumas características modernas, tais como o suprimento de água limpa e corrente, através dos aquedutos romanos, e da utilização de esgotos, que caracterizavam Roma como a melhor cidade daquela época. Havia no mundo 130 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 1 milhão apenas dispunham dos confortos do que a gente chamava de civilização daquela época.
No ano 1500 depois de Cristo havia 450 milhões de habitantes, 1800, 900 milhões, em 1950, 2 bilhões e 600 milhões, e em 2000, 6 bilhões de habitantes. Se eles verificam então, que entre a época pré-histórica, a população aumentou aproximadamente por um fator 100 também. E o consumo per capita aumentou por um fator 100 também. Ou seja, o consumo de energia desde a época pré-histórica aumentou por 100 vezes 100, aproximadamente. Ou seja, por 10 mil. E essa é a origem dos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Seguinte, isso aqui mostra como cresceu a população mundial. Meus senhores observem que até o ano 1500 da era cristã, a população cresceu, mas cresceu pouco. A partir de 1500, ela cresceu exponencialmente, rapidamente, e felizmente ela se aproxima de uma saturação. Porque, evidentemente, se continuasse esse crescimento exponencial, não haveria lugar, nem condições de manutenção de uma população tão grande. Vejamos agora o seguinte, como energia é usada no mundo. E esse gráfico aqui mostra qual é a oferta mundial de energia primária. Isto é, são listadas aqui as diferentes fontes de energia que existem e o quanto elas representam do total. O total de energia consumida no mundo, em 2004, era 11,2 bilhões de toneladas. E como a população mundial era de 6 bilhões, isso significa que cada ser humano, em média, consumia 2 toneladas equivalentes de óleo no ano 2000. Se os senhores pensarem um pouco na sua própria atividade, os senhores se identificarão esse número facilmente. 2 toneladas de produtos equivalentes a petróleo. Só em gasolina ou de álcool, cada um dos senhores usa provavelmente 1 tonelada. Digamos que se utilize 20 litros de álcool ou de gasolina por semana, com 50 semanas, são 1000 litros de gasolina, aproximadamente 1 tonelada. Para os senhores sentirem quais são as ordens de grandeza envolvidas. De onde que se origina essa energia? Essa energia no mundo se origina em carvão, aproximadamente 25%, petróleo 35% e gás 20%. Se os senhores somarem esses 3 números aqui, os senhores terão 25 mais 35, são 60 mais 20, 80. Ou seja, 80% da energia que se usa no mundo provém de combustíveis fósseis. O restante vem de várias fontes, uma delas é nuclear, a outra é hidroelétrica, outra é biomassa tradicional, que é usada muito na África e um pouco no interior do Brasil também, e as energias novas e renováveis, que são as energias que na realidade provêm basicamente do Sol, exceto a energia geotérmica, e que são as energias que essas sim são as energias que são perfeitamente aceitáveis do ponto de vista ambiental. Mas é uma fração pequena ainda. Os senhores observem que com energias renováveis nós temos aproximadamente 14%, somando todas as fontes de energia renováveis. E 80% provém de combustíveis fósseis. Isso pode parecer algo negativo, devido ao enorme impulso que o movimento ambientalista teve nos últimos 20 ou 30 anos. No entretanto, foram essas energias que deram à humanidade, hoje, o nível de prosperidade e de conforto que nós conhecemos. 1/3 da população mundial, aproximadamente, incluindo todos os países industrializados, países da OECD, Europa, Estados Unidos, mais Japão, e mais as grandes cidades dos países em desenvolvimento, como São Paulo, representam aproximadamente 1/3 da população mundial. E somos nós que somos os grandes beneficiários da utilização dessa energia que provém
de combustíveis fósseis. Senhores, vejam, na época do apogeu de Roma, 1% da população mundial tinha acesso às amenidades do que se chamava civilização na época. Hoje, 1/3 da população mundial, aproximadamente 2 bilhões de habitantes, tem acesso a todas as amenidades que a civilização pode oferecer, desde automóveis, aviões, computadores e todas essas amenidades que os senhores conhecem. E, portanto, é claro que a parte da população, isto é, excluído aquele terço, os outros 2/3, almejam, naturalmente, atingir este nível de desenvolvimento e de conforto. E lamentavelmente, isso não é possível. Ou seja, nós chegamos a um estágio de desenvolvimento mundial em que os países industrializados e desenvolvidos utilizam uma grande parte da energia que é usada hoje, que provém de combustíveis fósseis, e há uma parte importante da população mundial, mais de metade, que está basicamente excluída deste acesso. E, portanto, esse sistema é um sistema que não pode continuar, ou seja, ele não é sustentável. E aqui a gente entende melhor, então, qual é a definição de sustentável. Quer dizer, a definição de sustentável do relatório Brundtland é um tipo de sistema que possa durar, ou seja, que seja sustentável no sentido de ele durar durante muito tempo. Quanto tempo? E no caso da energia nós temos uma resposta. E a resposta é obtida da seguinte maneira. Em primeiro lugar, antes de dar a resposta, quais são os problemas com o atual sistema energético? Por que ele não pode durar? Por que ele não pode ser sustentável? É porque existem problemas de equidade, existe um problema de exaustão das reservas de combustíveis fósseis, existem problemas de segurança de abastecimento e existem os problemas de impactos ambientais. Eu vou discutir um por um, então, para mostrar aos senhores qual é a direção que o problema de energia está seguindo hoje. Primeiro, em relação à equidade. Os senhores veem aqui a evolução do consumo da energia per capita no período de 71 a 2004. E aqui estão os diferentes países. Na África, aqui, América Latina, Índia, Ásia, China, países da Europa que não pertencem à OECD, países da antiga União Soviética, Oriente Médio e por aí fora. E aqui os países da OECD, que é o que a gente chama de países industrializados. Eles verificam que o consumo per capita desses países é aproximadamente 6,5 toneladas de óleo equivalente per capita por ano. E eu havia dito há pouco que a média mundial é de 2 toneladas. Ou seja, esses países aqui consomem muito mais do que a média da população mundial. E existem várias regiões importantes do mundo que consomem menos do que a média. A média está aqui, aproximadamente em 2. Vocês veem que a África está abaixo, a América Latina está abaixo, várias regiões aqui estão bem abaixo. E a única área do mundo em que existe um progresso importante, desde 1971 até 2004, é a China, em que o consumo per capita, como os senhores veem, está subindo rapidamente. Aqui, cada uma dessas partes do histograma é o ano. Não é mesmo? Então, os senhores veem que há um problema sério de equidade no mundo, porque uma parte relativamente pequena da população mundial, que são os países da OECD, consomem aproximadamente 7 toneladas per capita e o resto do mundo consome 2 ou menos. E há, portanto, uma grande pressão e grandes problemas políticos, inclusive problemas migratórios, que são uma fonte de instabilidade no sistema energético mundial. Então, este é o primeiro problema de sustentabilidade. O seguinte é o que vai acontecer com as reservas de combustíveis fósseis. Este gráfico aqui mostra qual é a evolução
da produção de petróleo de um grande número de países. Como os senhores veem, aqui tem 1900, aqui tem 2000, aqui 1900, 2000 e aqui 2010. E os senhores veem, então, o seguinte, que nesses países todos aqui, a produção de petróleo já atingiu um pico e começou a cair. O Brasil é uma exceção, como os senhores sabem, devido às descobertas recentes do pré-sal. Mas países muito importantes, como, por exemplo, a Inglaterra, a Austrália e a Noruega, já passaram por um pico. Qual é a consequência que isso tem? A consequência é que a produção de petróleo, que abastece o mundo todo, é cada vez mais dependente do que ocorre no Oriente Médio, onde as reservas ainda não passaram por um pico. E a vida das reservas, quer dizer, como há aqui uma exaustão evidente das reservas, a vida das reservas pode ser vista na seguinte. Para combustíveis fósseis, então, os senhores veem aqui. Para petróleo, a razão das reservas estáticas para a produção é de 45 anos. Reservas estáticas são as reservas provadas, são as que existem hoje. Então, no caso de petróleo, as reservas provadas são de 168 bilhões de barris. O consumo anual é de aproximadamente 4 bilhões de barris e, portanto, elas devem durar aproximadamente 45 anos. Se a gente fizer essa análise para gás, deve durar 69 anos e para carvão, 450 anos. Mas petróleo e gás natural são os combustíveis mais usados e dos quais o transporte depende mais de qualquer coisa. Para carvão é importante, evidentemente, mas é para a geração de eletricidade. Para transporte, o que é importante e fundamental é petróleo e gás. 1/3 da energia usada no mundo é usada para transporte. E os senhores veem que a vida das reservas é de aproximadamente 45 anos. Essa é a métrica que existe em energia para desenvolvimento sustentável. Ou seja, o desenvolvimento sustentável, no caso de energia, significa que nós temos que encontrar alternativas dentro de 45 anos, ou seja, dentro de uma geração. Com água, provavelmente, o mesmo tipo de raciocínio pode ser feito, tem sido feito, mas para a energia é meridianamente claro que nós temos uma janela de tempo de aproximadamente 30 ou 40 anos para encontrar soluções que substituam os combustíveis fósseis que mantêm a nossa civilização funcionando. Seguinte. Em relação à segurança de abastecimento, esse gráfico aqui mostra a importância do Oriente Médio. A largura dessas setas aqui mostra os fluxos de petróleo que vem de lá. E os senhores veem que toda a região da Ásia, a Europa e os Estados Unidos são altamente dependentes de fluxos que vêm do Oriente Médio. E, de fato, no Oriente Médio se encontram as únicas reservas que ainda não deram sinais de exaustão. E, infelizmente, essa região é uma região politicamente conturbada e que introduz no suprimento de energia considerações de caráter geopolítico que são muito difíceis de equacionar. Acontece que os problemas novos, então, e é o quarto problema, então, são os impactos ambientais. Esse problema de impactos ambientais, ele era um problema que não era considerado importante no passado, porque a ação do homem não era uma ação que conseguisse mudar o ambiente de uma maneira significativa. Basta os senhores lerem qualquer livro de história para verificar os estragos que as guerras fizeram, né? As cruzadas, as expedições do Alexandre e as guerras do Napoleão, etc. e tal, tudo, mas realmente o que ocorreu durante essas guerras é que seres humanos morriam. Mas os efeitos no meio ambiente desses grandes eventos, que foram eventos efetivamente cataclísmicos na história da humanidade, eles são eventos que não se revelaram numa destruição do meio ambiente. E acontece que isso já não é mais possível pela razão seguinte. Eu volto a seguir essa. Vá uma para frente, por favor.
E é um raciocínio muito simples. É que a ação do homem sobre a natureza acabou virando uma ação que se compara com a ação das forças geológicas. E o que acontece é o seguinte, é que a ação das forças geológicas, através do vento, da erosão, erupções vulcânicas, etc., movimenta cerca de 50 bilhões de toneladas por ano de materiais. E esses cálculos foram feitos por geólogos e é uma quantidade muito grande de material. Acontece que o homem, a população mundial é de aproximadamente 6 bilhões de habitantes e cada pessoa no mundo, em média, movimenta 8 toneladas por ano. De novo, se eles pensam na sua própria experiência pessoal, eles vão se identificar imediatamente com esse número. Perguntem a si mesmo quanto que vocês transportam de compras de supermercado para a sua casa. Não é mesmo? Quer dizer, 5, 10 quilos por semana, né? Cada pessoa, né? Mais o transporte que é necessário para que esses produtos cheguem até o supermercado. Ou seja, se nós multiplicarmos 6 bilhões de habitantes por 8 toneladas, nós temos 48 bilhões de toneladas por ano. Ou seja, a ação do homem como um conjunto se tornou tão grande quanto a ação das forças geológicas. E é por isso que problemas ambientais são importantes hoje e não eram no passado. Volta uma agora, por favor. Os impactos ambientais são 3. A gente, por razões didáticas, a gente divide eles em 3. São impactos locais, que são a poluição urbana do ar, disponibilidade de água doce, degradação do solo, substâncias tóxicas e resíduos perigosos. As regionais são a chuva ácida e o global são a redução da camada de ozônio, mudanças climáticas, degradação costeira e marinha, desmatamento e perda de habitat, perda de biodiversidade e riscos ambientais. Esses são os problemas que se enfrentam hoje na área ambiental. E se nós olharmos as causas, nós vamos verificar que uma causa muito importante é o uso de combustíveis fósseis para transporte, que seguramente é o caso em São Paulo. A grande razão pela qual a qualidade do ar em São Paulo não é satisfatória é a utilização de combustíveis fósseis, sobretudo diesel, que tem uma quantidade de impurezas elevada demais, como os senhores sabem, porque isso tem sido discutido na imprensa frequentemente. Chuva ácida tem a ver com emissões de enxofre e hidrogênio, matéria particulada e ozônio, que é resultante da queima de combustíveis fósseis, principalmente no transporte. E os problemas globais, que são vários, eles têm muito a ver com as emissões de CO2 na queima de combustíveis fósseis, que são o grande vilão das emissões de CO2. As emissões de CO2, não só de CO2, que não é o único gás que provoca esses problemas, mas é o principal deles. O que há com o CO2 é que ele está mudando a composição da atmosfera. E, como vocês sabem, no ginásio a gente aprende que a atmosfera é constituída de 99% de nitrogênio e oxigênio. E 1% de pequenas impurezas. Quais são essas pequenas impurezas? Uma delas é CO2, que é um produto que existe na atmosfera naturalmente. Na atmosfera existem 0,28%, existiam na atmosfera, há 200 anos atrás, 0,28% de CO2. Além dos 99%, tinha 0,28%, que é uma fração daquele 1% que estava faltando. E existem outros gases também. Acontece que o CO2 é um gás muito peculiar, porque ele é transparente à luz solar, ou seja, a presença dele na atmosfera não perturba a chegada dos raios solares até a superfície da Terra, mas ele é um mau condutor de calor. E, portanto, quando a radiação solar chega na Terra e aquece a Terra, a radiação solar, que são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito curto, se converte em radiação térmica, de comprimento de onda muito mais longa. A radiação térmica não consegue sair, porque o CO2 é um isolante térmico. E a situação que nós temos é a seguinte, então, é essa, que no passado, a radiação
que vinha do Sol, que é a luz visível aqui, batia na Terra e era reemitida como radiação infravermelho. No presente, uma parte dela não consegue sair, porque nós temos CO2 na atmosfera e esse CO2 retém parte da radiação infravermelho que tenta sair. E como nós estamos engrossando essa camada, através do CO2, que é resultante da combustão de combustíveis fósseis, nós temos cada vez mais radiação que fica retida aqui. Em 1800, antes do início da era industrial, a percentagem de CO2 na atmosfera era de 0,28%. Hoje, ela é de 0,38%. E ela aumenta 1,5% a cada ano. Ou seja, nós vivemos num mundo que está aquecendo. E existem evidências experimentais claras disso. Pode ir. São mostradas aqui. Essa é a temperatura média global. Isso aqui é 1850, isso aqui é o ano 2000. A temperatura média global tem naturalmente oscilações, mas ela já subiu aproximadamente 1 grau desde 1850. Em consequência do aumento da temperatura, a água do mar expande e ela provoca um aumento do nível médio do nível do mar, que já subiu também desde essa época, desde 1850, ele subiu aproximadamente 1 metro. É um aumento pequeno, de modo que ele é difícil de verificar, mas em 150 anos ele subiu 1 metro. E, finalmente, a cobertura de neve no hemisfério norte, que é uma das como consequência do aquecimento global, ela está desaparecendo e há uma perda nítida nos países que têm geleiras e têm neve permanente, e que vai diminuindo à medida que o tempo vai passando. Esses fenômenos aqui são o que a gente caracteriza como problemas resultantes do efeito estufa, e uma consequência adicional é que, como a atmosfera está aquecendo, existem mais instabilidades na atmosfera. É como um recipiente com água que a gente coloca no fogo. Antes de ele ferver, os senhores reparam correntes de convecção que existem nele, que indicam instabilidades no sistema. E são essas instabilidades que estão se tornando cada vez mais frequentes e que estão mudando o clima como nós o conhecemos. É por isso que existem fenômenos extremos. A quantidade de fenômenos climáticos extremos está aumentando muito. Ou é inundações enormes no Nordeste, ou é secas pronunciadas no Sul, e por aí afora. É muito difícil fazer uma relação causal, detalhada, entre o aquecimento global. Mas o fato fundamental é esse, é que existe mais energia que está contida na atmosfera, e ela tem que dissipar de alguma maneira. Uma das maneiras de dissipar é através desses tufões que começaram a aparecer na região sul do país e que jamais existiram aqui. São comuns nos Estados Unidos e no hemisfério norte, mas completamente ausentes da situação brasileira. E esses são os problemas que nós temos, então. Ou seja, nós construímos uma civilização que, por uma parte da humanidade, uma parte importante da humanidade, é uma civilização que é altamente confortável, desejável, e para alguns até maravilhosa, só que ela não pode durar. Simplesmente, ela não é sustentável pelos 4 motivos que eu mencionei. Ela tem um forte componente de inequidade social, que dá origem a problemas de natureza política e social. Ela tem um problema de exaustão das reservas, isto é, a dependência de combustíveis fósseis não pode durar muito tempo. Ela tem um problema de suprimento, porque as reservas estão distribuídas de uma maneira extremamente desigual no mundo. E, finalmente, ela tem os problemas ambientais que estão adquirindo uma importância crescente a cada ano. E o problema é encontrar soluções, então, para esses problemas. E as soluções são de 2 tipos.
tem soluções técnicas, as que têm sido discutidas, e seguramente durante esses dias que vocês vão estar reunidos aqui, vocês discutirão várias delas. A primeira delas é a produção e uso mais eficiente da energia nos transportes, processos de produção e construções. Então, qualquer atividade que seja feita em produção mais limpa, por exemplo, num processo que utilize óleo combustível, na medida que se faça uma produção mais limpa, se usa menos óleo combustível, o que significa que isso contribui para que as reservas existentes de petróleo durem mais e que a menor utilização de óleo combustível provoca a produção de menos poluentes. Depois, a utilização crescente de energias renováveis, que não tem esses problemas que os combustíveis fósseis têm. O desenvolvimento e utilização de novas tecnologias, em especial, tecnologias baseadas no uso de combustíveis fósseis que resultem em emissões reduzidas. Porque existem tecnologias em que a gente pode continuar usando combustíveis fósseis, mas a gente capta os poluentes que ele emite. Poluentes normais, como particulados e outros, podem ser captados, existem métodos conhecidos de fazer isso. Mas CO2 não é um poluente, não é um poluente comum. CO2 é o resultado inevitável da combustão, é o resultado da reação química que faz com que o carbono se combine com o oxigênio. Ele não é um poluente, ele não pode ser captado facilmente, não se pode colocar um filtro para recolher o CO2. A gente pode captá-lo, no entretanto, e tentar enterrá-lo em cavernas profundas ou poços de petróleo que já foram exauridos. Isto é, a busca da sustentabilidade não passa pela condenação total de combustíveis fósseis, mas exigem tecnologias que cuidem deste problema adequadamente. E, finalmente, a energia nuclear, se os problemas relacionados com a disposição final dos resíduos radioativos forem resolvidos. E esses problemas não foram resolvidos, como os senhores sabem, e a energia nuclear é por isso, uma tecnologia que é muito controvertida no mundo todo. Não só no Brasil, como no mundo todo. E o que tem ocorrido com a maioria dos países é que os países que têm outras opções tentam, naturalmente, utilizar as outras opções. Que é o caso do Brasil. A eletricidade no Brasil é produzida, em grande parte, não de energia nuclear, como na França, mas de usinas hidroelétricas, porque o Brasil é bem dotado de usinas hidroelétricas. E o que ele deve fazer, a posição que eu tenho defendido, é continuar utilizando essas tecnologias enquanto for possível. Há, finalmente, chegando mais agora ao Brasil, diferenças entre a maneira pela qual a energia é produzida no mundo e como é produzida no Brasil. Isso aqui são as fontes de energia usadas hoje no Brasil. Os senhores observam, petróleo é 43,6%, depois biomassa tradicional, 19%, biomassa moderna, que é etanol, basicamente, quase 7%, e depois carvão e gás natural em pequenas quantidades. O que é interessante de observar aqui é o seguinte, é que a energia hidráulica é muito importante. E se nós somarmos todas as energias renováveis aqui no Brasil, nós temos 41%, 41,3%. E as fontes não renováveis, 58,7%. Ou seja, o Brasil é o país do mundo que tem a maior percentagem de energias renováveis. No mundo como um todo, como os senhores viram naquela primeira transparência que eu mostrei, o total de energias renováveis do mundo é de 13%, no mundo como um todo. O Brasil tem 41%. E o problema, naturalmente, é continuar usando elas melhor e, sobretudo, transformar a biomassa tradicional em biomassa moderna. Isto é, não queimar simplesmente biomassa, mas usá-la de uma maneira mais sábia, como é feito, por exemplo, na produção de etanol. E aqui é o seguinte. E aqui é a grande estratégia que se discute hoje, não só no Brasil, como se discute no mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos.
e em outros países em desenvolvimento, é que existem duas estratégias para seguir. Os países em desenvolvimento estão menos desenvolvidos, como o nome me diz, do que os países industrializados. A tendência que existe claramente num grande número de países em desenvolvimento é copiar as tecnologias que foram usadas pelos países que são hoje industrializados. Mais ainda, eles frequentemente são vítimas da importação de indústrias obsoletas, ou seja, de indústrias que já existiam nos países industrializados e que são transplantadas para os países em desenvolvimento. As pessoas aqui presentes que têm cabelos brancos vão de lembrar que a primeira fábrica de automóveis que foi instalada no Brasil foi uma fábrica da Volkswagen, que foi desmontada na Alemanha e que foi transferida para cá. Não é mesmo? E provavelmente era obsoleta na Alemanha e que foi substituída por uma fábrica mais moderna. A primeira siderúrgica que foi montada aqui no Brasil foi a de Volta Redonda, que usava a tecnologia usada nos Estados Unidos, sobretudo na área de Pittsburgh, que era uma das áreas mais poluídas do mundo. E logo depois, isso deixou de ser feito, porque as usinas siderúrgicas que foram instaladas no Brasil mais adiante eram japonesas e não americanas, que utilizavam uma tecnologia mais moderna. E a receita, portanto, é que os países em desenvolvimento estão seguindo de uma maneira crescente, e o Brasil está relativamente bem colocado nesse processo, é o seguinte, é que em lugar de copiar o caminho seguido no passado pelos países industrializados, quando se desenvolveram, criando uma enorme herança de poluição, que é o que ocorreu com eles, os países em desenvolvimento podem pular etapas, incorporando no seu processo de desenvolvimento tecnologias modernas, eficientes e não poluentes. E essa é a tecnologia pela qual nós temos nos batido aqui no Brasil. E há um exemplo magnífico em que isso foi feito, que é o programa do etanol. Etanol é um combustível renovável, porque ele é produzido a partir de uma planta, que é a cana-de-açúcar, que cresce todo ano. E, portanto, a gente pode pensar que etanol é, no fundo, energia solar convertida num líquido. Não é mesmo? E etanol, como se sabe, e é tecnologicamente demonstrado, ele é um combustível superior à gasolina. E não tem os poluentes que a gasolina tem. E, efetivamente, o Brasil está substituindo a gasolina de uma maneira significativa. Cerca de 50% da gasolina que seria usada no Brasil, se não houvesse o programa do etanol, já foi substituído pelo etanol, que é um combustível, então, mais limpo e que não contribui para a emissão dos poluentes usuais e não contribui também para a emissão de CO2, uma vez que ele é renovável. Isso não é 100% verdadeiro, porque na produção do etanol é necessário um pouco de combustível fóssil, na forma de fertilizantes, por exemplo. Mas é uma fração pequena. Em linhas gerais, de modo geral, etanol pode ser considerado um combustível renovável. Melhor do que o etanol de milho, como é feito nos Estados Unidos, em que se usa muito mais combustível fóssil na preparação do etanol do que no Brasil. E este, portanto, é o caminho a seguir, e a missão de todos nós, nas universidades, é procurar os caminhos com que isso pode ser feito. Eu vou concluir agora mencionando o seguinte, que o hábito que acabou se estabelecendo no mundo, sobretudo pela influência do Banco Mundial, é o de medir o progresso das nações pelo produto bruto nacional ou pelo produto bruto per capita. Então, a gente diz, os Estados Unidos são um país altamente desenvolvido porque o produto bruto nacional per capita dos americanos é de $30 mil. E o Brasil é um país que é subdesenvolvido porque o produto bruto per capita aqui no Brasil é de $5 mil. E, portanto, nós temos que multiplicar o nosso produto bruto por 6 para chegar no nível dos Estados Unidos. Bom, isso não é verdade por várias razões. Em primeiro lugar, porque $1 nos Estados Unidos não significa o mesmo que $1 aqui no Brasil, e existem correções que podem se fazer. Por exemplo, se nós fizermos as correções adequadas, os senhores chegarão a uma conclusão muito interessante. É que a renda média
dos habitantes da cidade de São Paulo, dos paulistas, é de $20 mil por ano. Essa é a renda média corrigida por esses fatores todos. E inferior ainda dos Estados Unidos, mas em compensação nos Estados Unidos não tem aquecimento. Nos Estados Unidos uma fração significativa dos recursos das pessoas é gasto em aquecimento no inverno, que aqui não é um problema. Ou seja, medir progresso por GDP per capita não é uma boa ideia, mas além disso, há algo mais. É que a maneira boa de medir progresso é usar o Índice de Desenvolvimento Humano, que está sendo cada vez mais usado e incorporado nas agendas 21 de muitos municípios e de muitos países. Esse índice HDI, Human Development Index, ele é formado de 3 componentes. Um é a longevidade, que é medido pela expectativa de vida. Outro pela educação, que é medido por uma combinação do índice de alfabetização da população, que tem peso 2/3, e anos de escolaridade, que tem peso 1/3. E a renda. Ou seja, a renda, que é medida em Produto Nacional Bruto per capita, ajustado pelo poder de compra, é o ingrediente. Não é que se abandona a maneira do Banco Mundial medir, mas essa não é a única componente. Ela tem um peso 1/3. A longevidade tem um outro peso de 1/3 e a educação tem um peso 1/3. E quando a gente calcula o índice de desenvolvimento humano, pode ir, para todos os países, a gente obtém esse tipo de gráfico aqui. Energia e desenvolvimento. Aqui está a energia primária consumida pela população, em toneladas equivalentes de petróleo per capita. Ou seja, todas as formas de energia são convertidas em petróleo. Então, os senhores olham aqui. O Japão, e os senhores observam que à medida que o país, na medida que ele comece a consumir mais de 2 ou 3 toneladas equivalentes de petróleo por ano, ele já tem um índice de desenvolvimento humano que é tão elevado quanto os países que a gente considera os países mais avançados do mundo, inclusive a Coreia aqui, a Islândia e por aí afora. E quando a gente cai abaixo de 3 toneladas equivalentes de petróleo por ano, a gente começa a cair. E o Brasil, como os senhores veem, está aqui. O Brasil está aproximadamente em 0,8. E não falta muito para que o Brasil atinja 0,9, portanto, entre nessa categoria aqui. E para progredir nessa curva aqui, que é médio índice de desenvolvimento humano, existe uma combinação de fatores. A combinação de fatores é a renda, que é uma delas, e como eu disse aos senhores, a renda do Brasil não está tão ruim assim, quando a gente leva em conta diferenças climáticas e diferentes regiões do país. O problema é educação e saúde, que são os 2 outros componentes. E tem países, efetivamente, tem países muito interessantes, eu não sei se eles estão aqui. Eu acho que não está aqui. Tem um país que é Sri Lanka. Sri Lanka é bem conhecido no país porque tem uma guerra civil lá. Mas fora a guerra civil, é um dos países que tem um índice de desenvolvimento mais elevado do mundo. Por quê? Porque o clima é maravilhoso, a expectativa de vida é muito alta, simplesmente e o sistema de educação é um sistema ótimo, porque ele foi colônia inglesa. E as colônias inglesas, pela sua tradição, têm um sistema de educação muito bom. É o país colonial, é um dos grandes países coloniais, é o que criou o melhor sistema de educação, como na Índia. E o Sri Lanka, apesar de ser um país pobre, como a gente vê nas imagens da televisão, tem um índice de desenvolvimento elevado. Portanto, progredir num país como o Brasil significa, evidentemente, riqueza, GDP, mas significa também educação e saúde. E os senhores veem aqui o Brasil em 1980 e aqui o Brasil em 2013. Em 1980 o Brasil estava em 0,7. Em 1980, agora em 2013, ele estava em 0,8. E eu tenho a impressão que nos últimos anos ele subiu um pouco mais. Ou seja, é possível. Eu termino essa palestra com as palavras que elegeram
Obama presidente dos Estados Unidos. Né? Nós podemos. We can do it. Muito obrigado.